E se tudo o que Deus mandasse você falar fosse ignorado, e depois destruído diante dos seus olhos? Imagine receber palavras sagradas do céu, ditá-las a um escriba fiel, e ver um rei as rasgando e queimando, pedaço por pedaço, como se estivesse queimando o próprio Deus. Essa é a história do profeta que mais chorou na Bíblia. Jeremias. Um homem esmagado entre a obediência a Deus e a fúria de um povo rebelde. Hoje, você vai entender por que ele foi chamado de profeta chorão. Então já se inscreva no canal O Mistério da Bíblia Viva, porque o que você vai descobrir agora é mais profundo do que qualquer lágrima humana. Nascido na pequena vila de Anatote, Jeremias era apenas um jovem da linhagem sacerdotal, quando sua vida foi virada do avesso. O Senhor o chamou antes mesmo que ele nascesse. Um chamado inegociável, uma missão que ninguém queria: anunciar o juízo de Deus contra Jerusalém. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Te constituí profeta às nações. Jeremias 1:5. Jeremias não queria essa missão. Ele tentou fugir. Se achava jovem demais, fraco demais, sensível demais. Mas Deus não estava pedindo sua opinião. Estava lhe entregando uma cruz, e não havia como recusá-la. Ele deveria profetizar contra reis, sacerdotes e todo o povo, anunciar que Jerusalém, a cidade santa, seria destruída, e pior, que isso viria pelas mãos dos babilônios, um povo pagão. Jeremias virou o inimigo número 1 da nação. Mas mesmo diante da rejeição, Jeremias permaneceu firme. Por anos, proclamou o juízo com a alma rasgada. Mas havia um problema. Ninguém queria ouvi-lo. Por isso, um dia, o Senhor deu uma nova ordem. Escreve num rolo todas as palavras que eu te falei, desde os dias de Josias até hoje. Jeremias 36:2. Jeremias, impedido de entrar no templo, chamou então seu fiel escriba, Baruque, filho de Nerias. Enquanto o profeta ditava, Baruque escrevia, linha por linha, as palavras de juízo, misericórdia e esperança que vinham do trono de Deus. O rolo foi lido publicamente no templo. As pessoas ficaram alarmadas. A notícia chegou até os príncipes. E, finalmente, até o rei, Jeoaquim. Mas o que ele fez? Ao invés de se arrepender, Jeoaquim pegou um canivete, cortou cada seção do rolo e jogou no fogo, diante dos olhos de todos, diante de Baruque, como um ato de afronta direta contra Deus. Jeremias não estava presente, mas quando soube, sentiu como se tivessem queimado seu próprio coração. Mas Deus não se calou. Disse a Jeremias, toma outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro. Jeremias 36:28. Imagine o peso emocional, ter que repetir tudo, cada julgamento, cada lamento, cada lágrima. Mas Jeremias não hesitou. Ele ditou tudo novamente, e mais. Deus ainda acrescentou novas palavras de condenação contra Jeoaquim, que agora estava amaldiçoado por sua arrogância. Jeremias e Baruque seguiram fiéis. Um profeta com o coração dilacerado, um escriba que arriscou a vida para registrar a voz do Altíssimo, e tudo isso para um povo que não queria ouvir. O rolo reescrito sobreviveu ao fogo. E hoje, milhares de anos depois, nós lemos essas palavras que um rei tentou apagar da história. Mas como apagar a vontade de Deus com fogo humano? Essa é a primeira lágrima registrada na alma do profeta Jeremias. A lágrima de ver a verdade rejeitada, rasgada, queimada, como se Deus fosse descartável. Mas ele não desistiu. Ele continuou, mesmo com medo, mesmo com dor. Vamos entrar em um dos momentos mais tenebrosos da vida de Jeremias, quando ele é jogado dentro de uma cisterna cheia de lama, abandonado para morrer. Tudo por se recusar a mentir para o rei. No início da nossa história, vimos Jeremias ser escolhido por Deus ainda no ventre, desafiando reis, sacerdotes e falsos profetas ao anunciar o juízo sobre Judá. Seu amigo e escriba Baruque
escreveu o primeiro rolo do livro de Jeremias, que foi lido diante do rei Jeoaquim. O resultado? O rei, em desprezo absoluto, rasgou o rolo em tiras e o queimou no fogo, enquanto Baruque assistia sem poder fazer nada. Mas nem o fogo de um rei, nem a rejeição de uma nação conseguiram silenciar o profeta. Deus ordenou: escreve tudo de novo, e ainda mais. Agora, a história continua, e o abismo entre o povo e Deus se aprofunda. Depois da morte de Jeoaquim, seu filho Joaquim reina por apenas 3 meses antes de ser levado cativo à Babilônia. Em seu lugar, Nabucodonosor coloca no trono um rei fraco e vacilante, Zedequias, um homem que ouve os conselhos dos falsos profetas, teme seus nobres, mas, secretamente, busca ouvir Jeremias. A cidade está dividida. O povo quer ouvir promessas, não advertências. E Jeremias continua sendo a voz dissonante. Ele não muda sua mensagem, mesmo sendo perseguido. Ele continua a dizer: rendam-se ao rei da Babilônia. Essa é a única chance de sobreviver. Mas para o povo, isso soa como traição. Ele é acusado de enfraquecer os guerreiros, de ser um espião babilônico, de semear o medo. O profeta que só deseja salvar, agora é tratado como inimigo. Os nobres de Judá se reúnem. A decisão é tomada. Jeremias deve ser silenciado. Ele é espancado e jogado na prisão do escriba Jonatas, um calabouço subterrâneo onde a água se mistura com fezes. O cheiro é insuportável e a luz quase não entra. Ali, Jeremias permanece por dias, enfraquecido, doente, sem saber se verá o sol novamente. Zedequias, dominado pela culpa, o retira dali às escondidas. E Jeremias repete a mesma mensagem: se você se render, viverá. Se resistir, será capturado e verá sua cidade destruída. O rei, hesitante, não age. Ele está mais preocupado com a opinião dos príncipes do que com a voz de Deus. Por isso, volta a entregar Jeremias aos seus inimigos. E agora? O profeta será lançado num lugar ainda pior, sem julgamento, sem defesa. Jeremias é levado até o pátio da guarda e jogado em uma cisterna vazia. Não havia água ali, mas lama até os joelhos. Ele afunda lentamente naquele buraco escuro, frio e sem saída, sem pão, sem água, sem esperança. Imagine a mente de Jeremias naquele momento. Ele só falou o que Deus mandou. Nunca pediu aplausos, nunca buscou honra. Mas ali, naquele poço imundo, com a vida escorrendo pelo corpo, talvez tenha pensado: Senhor, foi para isso que me chamaste? Na escuridão da cisterna, o profeta chora, de dor, de angústia, mas também de fidelidade. Mesmo sem entender o motivo, ele ainda confia. Mas Deus não se esqueceu de seu servo, e levanta um herói improvável, Ebed-Meleque, um servo etíope, estrangeiro na corte de Judá. Ao saber do que fizeram com Jeremias, ele se revolta, vai direto ao rei e denuncia. Eles deixaram o profeta morrer. Zedequias, acuado, permite o resgate. Ebed-Meleque junta trapos velhos, cordas e reúne 30 homens. Chegam até a cisterna. Ele lança os trapos para Jeremias amarrar sob os braços. Puxa com cuidado. O profeta é erguido. E pela segunda vez, volta da morte para a vida. Coberto de lama, fraco, magro, mas ainda profeta. Jeremias volta a viver entre os homens, mas agora, tudo está por um fio. Jerusalém está cercada. A fome aumenta. Os falsos profetas se calam. E o povo, que não ouvia, agora grita por socorro. Zedequias, em desespero, volta a chamar Jeremias em segredo. Mas a mensagem continua a mesma: renda-se ou pereça. A decisão final está prestes a ser tomada. Você verá o momento mais sombrio da história de Judá. O dia em que o templo foi queimado, a cidade arrasada, e o rei humilhado diante dos próprios filhos. Mas mesmo em meio às ruínas,
A voz de Jeremias ainda ecoará com esperança, porque o profeta que chorou por sua nação nunca parou de amar. Na parte anterior, vimos Jeremias ser lançado numa cisterna, afundando na lama do desprezo e do silêncio. Mas Deus usou um servo etíope, Ebed-Meleque, para resgatá-lo da morte. Mesmo coberto de lama, Jeremias volta à superfície com a mesma mensagem de sempre. Rendam-se ao rei da Babilônia. O tempo se esgota, e agora Jerusalém está cercada, prestes a ser engolida pelo juízo. O rei Zedequias, o mesmo que permite calar Jeremias em público, continua a buscá-lo em segredo. Há medo em seus olhos, incerteza. Ele quer saber: existe uma palavra do Senhor? E Jeremias responde: sim, tu serás entregue nas mãos do rei da Babilônia. Mas ainda há uma porta aberta. Jeremias implora: obedeça à voz do Senhor. Renda-se. Assim sua alma viverá, e Jerusalém não será destruída. Zedequias hesita. Ele teme mais os homens do que a Deus. O medo do que os nobres pensarão pesa mais do que o aviso do profeta. E assim, o último apelo é ignorado. Jeremias volta ao pátio da guarda. Não foge, não recua. Ele permanece firme no lugar onde Deus o colocou. Mesmo sem glória, mesmo sem aliados, ele está ali, até o último momento. Chega o ano 570. É madrugada. Os céus estão cobertos, as muralhas quebradas. O exército da Babilônia invade Jerusalém. Gritos cortam a noite. O templo é profanado. As colunas são derrubadas. O véu rasgado. Os tesouros são saqueados. Os altares destruídos. O cheiro de fumaça mistura-se ao de sangue. Mulheres são levadas à força. Crianças são mortas diante das mães. Os anciãos, decapitados. E o povo que confiava em mentiras, agora experimenta o silêncio da justiça divina. Zedequias tenta fugir pelo jardim do rei, com seus filhos. Mas os babilônios o capturam em Jericó. O levam até Nabucodonosor. Ali, diante de seus olhos, seus filhos são mortos um a um. Depois disso, os soldados arrancam seus olhos. A última imagem que vê é o fim de sua linhagem. O rei é acorrentado e arrastado como animal. A cidade santa jaz em ruínas. Jeremias caminha entre os destroços. O templo que Salomão construiu agora é cinza. Os salmos silenciaram. O cântico dos levitas calou-se. Mas mesmo entre os escombros, o profeta não amaldiçoa. Ele lamenta. E ali, em meio às ruínas, Jeremias escreve um novo livro. Lamentações, uma poesia de dor, e fé, uma carta de amor, escrita em lágrimas. Como se assenta solitária a cidade antes populosa, tornou-se como viúva. O Senhor consumou sua ira, mas suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3:23. Mesmo diante da destruição, Jeremias crê. Mesmo cercado por morte, ele ainda vê esperança, porque o Deus que castiga também restaura. O Deus que permite a queda também levanta. Jeremias é libertado pelos babilônios. Eles o respeitam, reconhecem sua fidelidade e lhe oferecem uma vida confortável em Babilônia. Mas ele escolhe ficar com os pobres que restaram em Judá. Mais tarde, é forçado a ir para o Egito por um grupo rebelde de judeus. E ali, segundo a tradição, morre apedrejado pelo próprio povo que tentou salvar. Mas seu legado jamais morreu. As palavras que o rei queimou foram reescritas. A verdade que tentaram enterrar na lama ressurgiu. E o profeta rejeitado virou semente para o futuro. Muitos séculos depois, um homem chamado Jesus choraria sobre Jerusalém. E como Jeremias, também seria rejeitado. Também seria acusado injustamente. Também derramaria lágrimas. Por amor. Jeremias foi o precursor da dor de Deus, e sua vida nos ensina que ser fiel pode doer,
mas vale cada lágrima. A história de Jeremias nos confronta. Quantas vezes ignoramos a voz de Deus? Quantas vezes preferimos o conforto da mentira à dor da verdade? Jeremias foi a voz solitária no deserto da religião vazia, mas sua voz ainda ecoa. Ela nos chama ao arrependimento, nos lembra que Deus disciplina, mas também ama, e que toda ruína pode ser o começo de uma reconstrução. Se você chegou até aqui, é porque Deus está tocando o seu coração. E eu te convido agora a continuar essa jornada. No próximo vídeo aqui do canal, O Mistério da Bíblia Viva, vamos revelar o triste fim dos 12 apóstolos de Jesus. Descubra como cada um deles morreu e o que isso significa para nós hoje. Ou, se quiser algo ainda mais misterioso, conheça a história do Deus desconhecido de Atos 17, o altar oculto que esconde uma revelação surpreendente. Clique agora e siga descobrindo os segredos da Bíblia, que poucos têm coragem de contar.